Sejam muito bem-vindos ao 4x1. 4 mulheres e um propósito. Hoje eu tô aqui para entrevistar a Lilian Chateau, expert em liderança e gestão de equipes, para vocês saberem, conhecerem um pouco mais da história dessa mulher tão poderosa e com um propósito incrível. Li, bem-vinda! Obrigada Prazer pelo te ter convite. aqui. Imagina, prazer te ter aqui, querida. Então vamos começar do começo? Bora! Quem é Lilian Chateau? Bom, eu sou uma profissional que tem uma especialização, né, que tem uma formação na área técnica das intervenções assistidas com cavalos. E ao longo da minha jornada, eu sempre fui, além da parte operacional, trilhando o caminho ou para coordenação, ou para supervisão, ou para liderança e gestão de equipes, né? Então, sempre fui assumindo postos para organizar, para administrar. Tenho meu conhecimento técnico da área operacional, mas ao longo da minha trajetória fui desenvolvendo habilidades para lidar com pessoas. Então, sou uma profissional fisioterapeuta, né? No começo da minha carreira, trabalhei muito com crianças na área das intervenções assistidas com cavalos, na área da reabilitação, mas acabei indo para o nicho e para a área de desenvolver também profissionais. Fiz mestrado, acabei dando aula em pós-graduação, gosto muito da área educacional e formar pessoas para trabalharem nessa área. Maravilha. Hoje esse é o seu objetivo, mas com certeza, né, ao longo da sua trajetória não foi tão fácil assim, né? Então, como que foi descobrir que você gostaria de trabalhar com liderança e gestão de pessoas? Como que foi isso? Como que tudo começou? Foram desafios que eu fui vencendo a cada etapa. Eu digo que a minha trajetória profissional, ela não foi nada planejada, né? Ela foi acontecendo. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Então, a cada novo desafio, eu sempre topei e falei, poxa, para conhecer alguma coisa nova, é para uma aprendizagem nova. Então, eu sempre fui trilhando caminhos diferentes. Já tive consultório, já tive uma academia de bebês, então eu já fui empresária, já empreendi, tenho uma associação. E aí eu fui eu sempre gostei de ensinar. A bem da verdade é essa, o meu sonho sempre foi ser professora, né? Então, eu sempre gostei da área educacional. Então, através da educação e da formação é que eu fui buscando o caminho da liderança, né? E da gestão de pessoas, quando eu comecei a entrar também no mundo corporativo. Intuitivamente, nada planejado. Então, nada planejado. E foi aí que eu tive vários tropeços, porque a liderança, ela não é intuitiva. Então, eu errei muito, até o momento que eu falei assim, bom, eu preciso aprender a liderar pessoas e a gerenciar pessoas. Eu tive um episódio que marcou muito, porque eu fali uma empresa. Conta mais sobre isso, né? Temos que saber esse né? babado. A gente sempre tem as histórias de sucesso Sempre e as de tem. insucesso. Sempre tem. Então, eu empreendi, comprei uma franquia, por ter um vasto conhecimento operacional. Era uma franquia que trabalhava com psicomotricidade, e eu sou psicomotricista, então trabalhava com bebês. E aí eu não fui para gestão. Eu fiquei ali dando aula no operacional. Não cuidei de treinar equipe, de formar novos profissionais. Fiquei muito no atendimento do cliente, não me preocupei em captar, em fazer vendas, em criar processos. E em um ano a gente fechou. Nossa. Em um ano a gente fechou. E ali eu falei assim, o que eu errei? Porque eu tenho a capacidade técnica. Sim. Por que não foi pra frente? E aí eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente. E na sequência eu recebi uma proposta para gerenciar uma grande escola de equitação. Então eu falei, bom, eu tô recebendo uma proposta para gerenciar uma grande escola e eu acabei de fechar minha empresa. Algo tem que mudar aqui, né? Então, eu fui estudar e fui me aprimorar na gestão, na liderança. E aí vi que não tinha nada de intuitivo. É estratégico e tem técnica. Perfeito. Mas olha, algo da sua história é algo que acontece muito com vários líderes gestores, né? Principalmente quando tá começando o negócio. Porque eles não têm a consciência de que eles precisam desenvolver habilidades que às vezes a gente não... Me formei, né? Me formei naquela área, eu sei de tudo, tá tudo certo. E na verdade, não. A gente precisa desenvolver, principalmente gestão de pessoas e liderança, a gente não aprende, né? Então, o que você tá me dizendo é que você hoje capacita as pessoas que
assim, na trajetória, eles não conseguem nem enxergar que eles precisam desse potencial. Só que quando você começou, você não via isso, não é verdade? Não via isso. Como que era para você estar no operacional, tendo que gerenciar, mas às vezes tem essa dualidade, porque você concorda que, principalmente quando tá no pequeno negócio, às vezes até você é o presa ou você e mais duas pessoas. Então, Exato. como fazer isso, Lilia? Como que Isso é é isso? a dupla jornada, né? Então, existe um cansaço. Então, sempre quando a gente começa a trabalhar na nossa jornada profissional, a gente tem um conhecimento técnico e a gente começa a aplicar e a trabalhar. E a gente começa a crescer, naturalmente começa a crescer. Qual é o segundo momento? É quando precisamos contratar outras pessoas porque nós já não damos conta. O dia tem 24 horas, né? E dessas 24 horas a gente não trabalha as 24 horas, a gente dorme. Tem essa, Tem né? filho, tem família, tem uma série de outras coisas que a gente precisa dar conta. Então a gente começa a contratar. E aí começa a crescer novamente. Só que a gente não para pensar no negócio. E aí a gente não para pensar que a gente precisa sair do operacional, ir para o estratégico e liderar para que a equipe entregue. E aí é nessa etapa, é a dor do crescimento. Sabe? Aquela dor do parto mesmo, Sim. né? De eu ter que abrir mão do que eu mais amo fazer, do que eu aprendi a fazer tecnicamente, para delegar para o outro. Essa é uma dor, é um sofrimento, né? Sim, A gente não percebe e quando percebe a gente sofre. E enquanto a gente não percebe, a gente se cansa, a gente se frustra, a gente vive cansado, até com a dúvida, tipo, será que tá dando certo mesmo isso aqui? Será que eu tô no caminho certo, Exatamente, porque há um nível de exaustão. Uhum. Então, é esse momento que eu entro com a minha mentoria para trazer essa quebra de mudança, de paradigma, de mentalidade, para que aquele profissional com aquele vasto conhecimento técnico possa alcançar o próximo nível. Porque a liderança aí, ela não é intuitiva, ela não é nata. E a gente, pelo conhecimento que a gente tem, a gente se dedica muito a entregar o resultado, o serviço ou a venda do produto. Uhum. E a gente precisa entender que é a nossa equipe que vai entregar. Perfeito. E a gente vai treinar a nossa equipe para que ela entregue o resultado ou o produto ou o serviço que era o nosso conhecimento, que é a nossa grande paixão e expertise, né? Perfeito. E é uma posição que não tem ninguém que vai fazer por você, né? Ninguém. Ou você faz, ou você faz. Ou você faz. É uma Né? escolha. Nem sempre é uma escolha, porque muitas vezes a gente não escolhe ser líder, Uhum. né? Mas a gente é líder porque a trajetória profissional, o nosso crescimento nos levou a essa posição. Mas aí você precisa decidir ser líder, decidir estar nessa cadeira e decidir treinar a sua equipe para que ela entregue. Perfeito. Então ela nem sempre é uma escolha, mas ela é uma decisão. Depois que você vê que você está nessa posição, você precisa decidir liderar. Perfeito, perfeito. E qual que foi a diferença quando você começou a gerenciar, né, esse centro depois desse convite, depois de ter falido, né, essa empresa? Qual foi a diferença, né? O que trouxe ali para você de aprendizados e desafios que fez ter uma trajetória diferente desse primeiro lugar que você estava? Acho que o grande desafio, o maior deles, é ver as coisas acontecendo com a equipe e não interferir. E não ir lá apagar o incêndio. Nossa. Então, nós como líderes, a gente vê o erro acontecendo, mas a gente não pode interferir. A gente tem que, depois, num segundo momento, trazer o colaborador para pensar estratégias juntos, para que a gente comece a treinar nele uma autonomia, um discernimento, uma capacidade de gerenciar o dia a dia. Então, para mim, foi muito difícil não entrar em campo. Então, liderar ali, eu tinha quase 54 funcionários, eram 700 clientes, e eu ver coisas acontecendo que estavam erradas, mas eu não ir. Eu tinha que pensar estrategicamente como eu vou resolver este problema sem apagar incêndio. Resolver o problema treinando, capacitando, para que ele, o colaborador, tenha autonomia no seu dia a dia de fazer diferente, de resolver individualmente, né? Ter autonomia para resolução de conflitos, de problemas e ser produtivo. E entender, principalmente,
de que ele tinha capacidade para fazer aquilo que eu exigia, aquilo que eu pedia. Nossa, Então, é isso. sempre estimular o seu colaborador para que ele traga o melhor. Esse talvez seja um dos grandes desafios dos líderes, né? Porque tem muitos centralizadores que eles falam, não, mas ele não vai fazer igual a mim. Ele não vai fazer com a qualidade que eu vou fazer, né? E às vezes ele tem a dificuldade de delegar, né? De abrir mão ali, deixar o liderado seguir para que o negócio consiga girar, né? Exato. Você passou por esse problema? Como foi para você delegar? Delegar não é fácil. Não é fácil. Do mesmo jeito que não é fácil criar filho para o mundo. Né? A gente cria nossos filhos para o mundo. Ele não vai estar sempre conosco. E a gente cria o nosso serviço, a gente tem o nosso produto, o nosso propósito para o mundo. Não é só para você entregar. Então, quando eu entendi que o meu dia era limitado e que eu conseguia trabalhar, distribuir o meu serviço para 20, 25 clientes, eu tinha entendido que eu impactava 20, 25 pessoas. Mas quando eu percebi que se eu tivesse 10 profissionais bem treinados e esses 10 conseguissem distribuir para 250 clientes, o meu propósito tinha alcançado outros ares. Eu alcancei outras pessoas. Então, esse é o trabalho da liderança. Ele entender, treinar pessoas para que essas pessoas entreguem o seu propósito para mais pessoas. É além dele, né? É além dele, mas como convencer os seus liderados a entregarem o seu propósito? Essa é a outra questão, né? Outro ponto. A motivação, o engajamento, como você traz a sua equipe, como você vende a sua ideia. Como que você vende sua ideia? Como você vende a sua ideia, né? Esse é o outro grande desafio, que é a motivação, que é a liderança. E nessa jornada, eu entendi que cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu e cada um dos meus colaboradores tem o deles. Sim. E como eu trabalhei, essa era a minha forma, eu entendia o propósito de cada um. O que motivava cada um estar lá trabalhando comigo? Perfeito. Poderia ser o dinheiro, poderia ser a compra de um carro, a conquista de uma casa nova, trabalhar lá para pagar um curso de inglês para a filha, trabalhar lá para conseguir, de repente, uma outra carreira. Sim, né? Perfeito. Então, como eu conseguia mostrar para eles que se eles trabalhassem junto comigo e nós alcançássemos novos resultados, ele estaria mais próximo do propósito dele. Eu estou do meu e ele está do dele. Então, juntos. E esse é o trabalho do líder. É um trabalho possível, porém não é fácil. Perfeito. E é muito de você desenvolver como pessoa, né? O olhar, desenvolver até o autoconhecimento, porque muitos liderados, às vezes, eles não sabem o que eles querem de propósito, né? E alinhar até quando a empresa é um desafio, assim, e tanto, né? Exatamente. Então, o olhar do líder tem que ser muito além do que estratégico. É o olhar humano, é um olhar humano. A gente cuida, desenvolve pessoas para a vida, inclusive. E aí o líder, ele educa. Ele busca nas pessoas quais são os potenciais que elas têm. Ela desperta nas pessoas os potenciais. E aí o desafio é engajar para que eles continuem a jornada com você. E se ele voar, é saber que você pode ser uma referência para quando ele precisar. Esse é o líder. Né? A equipe não vai ficar eternamente com você. Mas o dia que ele alcançar voos maiores, é saber de onde ele veio, é ele poder te procurar como uma referência, como um suporte, dizer que a escola, tudo que ele aprendeu foi com você. Esse é o papel do líder. Maravilha, maravilha. Inspiração, né? Mas maravilha, Ali, você conseguiu fazer essa transição, se transformar numa líder, né, humana, tão incrível. Mas quando que despertou você no sentido de, nossa, eu preciso ensinar, direcionar outras pessoas a serem uma líder com propósito, com olhar humano e gerenciar essas pessoas que estão abaixo? Como que surgiu a Lilian Mentora? Vamos lá. Eu sempre gostei da educação, né? Fiz mestrado justamente para poder dar aula na graduação.
Então, a educação sempre fez parte da minha trajetória. E eu comecei a perceber que muitos profissionais empreendiam sem saber que eram empreendedores, né? Estavam nessa jornada de crescimento e patinando, com dupla jornada, cansado, sem ter clareza se poderiam viver do seu negócio, se tinham um negócio sustentável, lucrativo. Então, eu tenho muitas pessoas próximas que são donas de negócio e eu comecei a perceber, eu falei, gente, mas vocês têm que sair do operacional. Eu fali a minha empresa assim, né? Eu já aprendi isso. E eu recebia muitos telefonemas, Lilian, você pode me ajudar nisso? Lilian, eu queria entender como é que você fez aquele papel de conselheira. Eu falei, ué, se todo mundo pede minha opinião, se todo mundo quer saber, né? Tem coisa aí. Então, eu posso transformar o meu conhecimento, a minha jornada, a minha didática, porque eu gosto muito de didática de ensino, né? De um passo a passo, como fazer. Porque não é o quê. Não é sobre o quê. É sobre como. Perfeito. O que os livros ensinam. É sobre o como. É sobre direcionamento. É sobre, não vai por aqui, porque aqui vai dar errado. Tem uma rota por aqui. Então, é trazer a rota assertiva mais rápida possível para aqueles que estão empreendendo, ou às vezes nem sabem que são empreendedores, que têm um negócio, que têm uma equipe. Perfeito. Então, vi que muitas pessoas se perdiam aí. Principalmente, o meu nicho era da área da saúde e da educação. Então, são profissionais que têm clínica, são profissionais que têm centros equestres na área das intervenções assistidas com cavalos. Vi muita gente quebrar, muita gente falir. Então, eu falei, não, eu preciso trazer esse conhecimento, a minha expertise, os meus erros, os meus acertos, de uma forma didática, de uma linguagem fácil, porque eu não sou administradora. Eu não sou administradora, né? Mas eu também não sou contadora. Mas eu sei onde buscar o conhecimento. E de uma forma simples, prática e linguagem fácil. Porque a ideia não é tornar ninguém administrador, mas é tornar pessoas com um olhar, com uma clareza, com uma mentalidade de dono e de gestor. Sim, que é o que falta e não tem lugar nenhum, né? Esse que é o ponto, né? Exatamente. Maravilha. E se a gente começasse a falar um pouquinho até sobre propósito, né? No Quarto por Um, a gente tem essa questão, essa essência de trazer essas mulheres com propósito, né? Qual que é o objetivo da Lilian, líder, né? Expert em liderança, expert em gestão. Qual que é a sua essência, o conhecimento que você quer trazer para essas mulheres nesse projeto 4x1? De que é possível empreender, né? Trazer o seu conhecimento, ganhar uma escala no seu conhecimento, seja num serviço ou num produto, mas ter uma equipe, porque nós dependemos e trabalhamos com pessoas. Então, o meu propósito hoje é trazer para essas mulheres a liderança. Porque, além de liderar a equipe, a gente precisa liderar a nossa própria vida. Nossa, a gente tem que falar sobre isso, né? Não é só sobre liderar o outro. Sim. É sobre liderar a si mesmo. Sim. Porque eu só sou líder do outro se eu sou uma referência, se eu tenho rotina, se eu sou organizada, se as pessoas olham para mim e dizem, acho que eu vou seguir ela, acho que ela tem algo a contribuir comigo, acho que ela tem alguma coisa a me oferecer. E para isso você precisa estar no seu melhor desempenho, você precisa estar decidida a ser essa referência. Nossa, isso é um processo assim profundo. E que muitas pessoas, às vezes, não olham, né? Porque é muito comum, vários líderes chegarem nesse ponto de a minha equipe não me valoriza, não se inspira, ou eu não consigo delegar, né? Ou a comunicação, né? A equipe não vê como referência, né? E muitas vezes o líder acha que o problema, não, é porque eu não consigo me comunicar, é porque é geração diferente, eu não consigo conectar, sendo que ele não olha para si. Exato. Né? Se a gente pudesse dar, assim, 3 dicas práticas de como liderar a si mesmo, como começar esse movimento, quais seriam essas dicas que você daria para essas empreendedoras? A primeira dica que eu daria é rotina. Tem que ter rotina, né? Tem que ter agenda. Nossa, tem que ter agenda, tem que ter rotina. Se você é organizado, você mostra para sua equipe que a empresa é organizada. Se você é desorganizado, você mostra para a equipe que a sua empresa também é desorganizada.
E a gente não cresce na desorganização. Então, a primeira dica que eu dou é agenda, é organização. A segunda dica que eu dou é que se proponha sempre um desafio novo. E um desafio nada a ver com o trabalho, um desafio pessoal. Então, eu vou estabelecer uma meta. Eu vou colocar... Eu gosto, posso contar o meu particular, que é o exercício físico. Eu também. Colocar na rotina o hábito do exercício físico. Então, ele é um hábito. Mas a cada ciclo de mês, eu coloco uma meta diferente. Então, minha última meta, por exemplo, foi correr 5 quilômetros. Então, eu tive que treinar durante 3 meses. Peguei uma assessoria, né? Contratei uma assessoria. Envolvi outras pessoas. Porque é isso. É um desafio para mim, mas quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse desafio, mais vai ser legal. Então, sempre se desafiar. Ou aprender uma língua, ou aprender a cozinhar, uma nova habilidade, ou aprender... fazer algum curso, mas sempre estabelecer metas diferentes, sempre estabelecer um desafio diferente. E a terceira dica que eu daria é: faça terapia. A gente precisa se cuidar, liderar pessoas, trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas. A gente precisa também estar neste movimento e se desenvolvendo e se descobrindo. É muito difícil a gente só dar para o outro, falar do outro, desenvolver o outro e não olhar para si próprio. Então, a parte da terapia ela é muito importante. É verdade, é verdade. Graças a Deus, hoje em dia a gente está evoluindo com relação a isso, porque tem muito preconceito, né? Com relação a fazer terapia, olhar para esse lado, né? E para líder, não tem jeito. Não tem jeito. E existe acho que a maior quebra de paradigma na liderança é que o ser humano naturalmente fala muito bem do outro, né? É fácil falar do outro. O outro não faz, o outro não entrega resultado. Eu já falei, ele fica sentado no celular. A gente fala muito do outro. A equipe não faz, a equipe não é produtiva, a equipe procrastina, a equipe não entrega resultado. E eles ficam desmotivados. É tudo outro. Sim. Tá, e você nesse processo? Aonde você está? Então, naturalmente, o ser humano fala muito do outro. E o líder, a hora que ele começa a entender que não é só sobre o outro, é sobre si, aí o jogo começa a mudar. Perfeito, Lê. Perfeito. Maravilha. Pra gente finalizar, quais são os próximos passos da Lilian Mentora, né? O que a gente vê por aí? Quais são seus objetivos para trazer para essa mulherada, para trazer nas suas mentorias? Qual que é o seu propósito? O meu propósito agora é desenvolver mulheres a liderarem as suas equipes e aprenderem a gerenciar pessoas para que elas consigam o resultado que elas querem e vivam do seu propósito. Saiam dessa dupla jornada e consigam viver a vida que elas querem. Porque a gente começa a trabalhar e empreender para viver uma vida que a gente deseja, que a gente sonhou. Perfeito. Enquanto a gente estiver nessa dupla jornada, não dá. Então, eu desenvolvi uma mentoria, né, de gestão de pessoas e liderança para trabalhar essas mulheres. Existem alguns pilares importantes que a gente vai trabalhando. E no final, tem uma imersão onde a gente desenvolve liderança junto com os cavalos. Perfeito, que é poderosíssimo, né? Que é poderosíssimo. Inclusive, eu vou até voltar um pouquinho pra gente falar um pouco como os cavalos ajudam essa mulherada na liderança, Lília. Qual que é a relação que eles têm? Bom, eu trabalho com cavalos já há 19 anos, né? E os cavalos têm muitas similaridades com o homem, com os humanos. Cavalos vivem em grupo, vivem em manada e nós, seres humanos, também. Cavalo tem as suas hierarquias estabelecidas. Tem os líderes e os liderados. Cavalos têm comportamentos diferentes. Nós também temos. Cavalos trabalham em equipe e nós também trabalhamos em equipe. Então, os cavalos, além do arquétipo dele, né? Cavalo, você olha, ele é poderoso. Né? O cavalo traz naturalmente
uma sensação de força, de empoderamento. Naturalmente, ele impacta as pessoas. É diferente você ver um cachorro e você ver um cavalo. É diferente você ver um grupo de cachorros e você ver vários cavalos em liberdade. Então, o cavalo tem uma série de significados. E quando a gente trabalha junto com eles, nós vamos trabalhando numa metodologia que chama aprendizagem experiencial, onde as mulheres, os líderes, eu trabalho com líderes, né? Os líderes entram na pista e lá nós vamos trabalhando junto com os cavalos para que eles tenham uma experiência, uma aprendizagem ali, prática, que eles vão já ali no setting, tendo insights, outras possibilidades, porque dentro da pista eles vão como se fosse espelhar os cavalos. Eles vão falar dos comportamentos que os cavalos estão tendo. Porque os cavalos dentro da pista, eles estão muito atentos ao que acontece, porque eles são um animal de fuga. Então, a qualquer movimento que o ser humano esteja fazendo ali do lado dele, eles respondem. Então, os líderes têm que observar esses comportamentos e, naturalmente, nessa observação, eles vão trazendo o repertório deles, da empresa, o repertório pessoal. E a gente vai trabalhando nessa mediação, nessa relação. E aí a gente propõe um monte de desafio também para eles, né? Tem que ter, né? Tem que ter um monte de desafio e no final eles saem com um plano de ação. Perfeito. Porque não é só vivenciar, é sair com meta. O que vocês vão aplicar na empresa de vocês, na vida de vocês, do que vocês aprenderam aqui junto com os cavalos. Perfeito, maravilha. Gente, que história incrível e inspiradora, né? Li, quero te agradecer. Obrigada por compartilhar o seu propósito, né, obrigada. com mulheres. Esse é mais um episódio do 4x1. Obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigada.